Senhor, destes cânticos foram para Ti, Pai. Porque o culto não é para nós, é para Ti. Senhor, e agora, quando a palavra vai ser ministrada, quando o Teu recado vai cair no nosso coração, que encontre terra boa, Senhor, um solo bom no nosso coração para que dê fruto nas nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar. Está de pé. Glória ao nome do Senhor. Enquanto estávamos a louvar a Deus, eu estava a pensar na nossa caminhada cristã, uns mais do que outros, mas na nossa caminhada cristã, muitas vezes nós temos momentos menos bons, temos momentos menos favoráveis, menos agradáveis, não é? E isto, de uma forma geral, acontece a todos. Há dias que faz sol, há dias que faz chuva, há dias quentes e dias frios, dias que o tempo está ótimo e dias de vendaval, não é? Então, acontece com todos. E também acontece alguns exemplos na Escritura, na Palavra de Deus. Por isso hoje nós vamos falar sobre o que é que Deus diz, o que é que Deus diz acerca daquilo que nós possamos designar que é um fracasso, que é um insucesso, que é mau, que não é agradável. O que é que Deus diz acerca disso? Não é? Quantos de nós já passamos por isso? Por momentos desagradáveis? Amém. Momentos que não foram tão bons assim? Amém. Quantos de nós já passámos por isso? Momentos de desânimo, momentos de frustração. Quem quer saber o que é que Deus diz? Amém. Alguém quer saber? Amém. Amém. Então, Deus fala através da sua palavra. Amém. Amém. Então, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, nós vamos ver o que Deus diz. O que é que Deus diz acerca daquilo que nós designamos que não é bom, que é fracasso, que é insucesso, que é infeliz, que não nos anima. Enquanto procuramos, eu quero dizer que crer em Deus também é crer, mesmo no meio das derrotas, também é crer, no meio dos insucessos, também é crer, no meio dos fracassos. Crer em Deus é crer no meio dos momentos mais desagradáveis. Amém? Quem encontrou a Escritura diz amém. Amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios 12, 9. Paulo, o apóstolo, ele é confrontado com a palavra de Deus, ou com a mensagem de Deus, ou com o recado de Deus, porque Paulo revela-nos a Escritura que a determinada altura ele teve um problema, o problema é esse que não o deixou. Dizem alguns historiadores, dizem algumas traduções, que teria sido por causa do seu orgulho. Mas não há nada que nos possa dizer de certeza, mas podemos pensar nisso. Então Paulo é confrontado com a palavra de Deus. Paulo estava com aquilo que a Escritura nos diz, um espinho na carne. Alguma coisa que o atormentava, que não era tão bom assim. E vejam, ele era um ministro de Deus. Ele pregava aos outros, mas ainda assim ele estava incomodado com uma situação. Então ele diz: Deus, então, tira-me isto. E Deus responde:
a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu penso, às vezes, eu penso acerca disto. Como acontece com todos nós, por vezes, nós podemos pensar, estou sozinho, Deus não está comigo. Talvez Paulo também pensou por isso. Talvez Paulo disse, então, mas eu prego uma mensagem de vida, uma mensagem de ressurreição, e eu estou assim nesta situação. Então Deus diz, não, eu estou contigo. Eu estou contigo. Embora não pareça, mas eu estou contigo. A minha graça te basta. E é justamente na fraqueza que o meu poder melhor se vai revelar. É precisamente no momento da fraqueza que nós dependemos de Deus. Porque quando tudo está bem, todos entramos na igreja e dizemos, aleluia, está tudo bem, não é? E quando tudo não está tão bem assim, o poder de Deus se revela na fraqueza. Obviamente que qualquer coisa que nos mostre um fracasso, isso vai doer, isso vai magoar. Nós sentimos-nos incomodados. Sentimos que talvez Deus está distante, está lá longe. Mas segundo o pensamento bíblico, segundo o pensamento da palavra de Deus, é na fraqueza que Deus se revela. A fraqueza, temos que ter consciência disto. A fraqueza, qualquer tipo de fraqueza, o estar mal disposto é uma fraqueza. O estar desanimado é uma fraqueza. O português diz acordar com os pés de fora e não dizer bom dia ao vizinho é uma fraqueza. A fraqueza não é o lugar onde a graça ou o favor de Deus termina. É onde a graça ou o favor de Deus vai se tornar mais visível. Amém. Todos nós passamos por momentos menos bons, mas Deus usa todas as nossas limitações para revelar o seu poder. E aquilo que nós chamamos de insucesso, aquilo que nós chamamos de fracasso, somos nós que colocamos medidas. Hoje as coisas não estão bem. Hoje as coisas não correram como eu pensava. Enfim. Então, nós temos que pensar em Deus nos momentos mais debilitados, nos momentos mais fracos. Porque quando nós pensamos em Deus, Ele vai nos sustentar e vai mostrar a sua graça e o seu favor naquele momento, naquela hora. A graça de Deus, nós vamos desmistificar isto. Muita gente diz a graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus para cada um de nós. Deus nos abriu as portas quando nós nem sequer queríamos entrar. Não é? De uma forma gratuita, Deus vai recompensar, não pelos nossos méritos, mas pela sua generosidade, pelo seu amor. Não é? Então, se cada um de nós pode passar por momentos de cansaço, de frustração, momentos que ficamos decepcionados, momentos até que às vezes nós podemos dizer, está tudo estragado, já estraguei tudo. Tudo estragado. Deus está conosco. Deus fala com Paulo, o apóstolo, e diz, eu estou contigo. Eu estou contigo. A minha graça, ou o meu favor, é suficiente para ti. O insucesso, a frustração, o fracasso não é o fim da história.
Muita gente tem medo de não estar à altura. Mas perante Deus, nós já ouvimos aqui esta manhã, perante Deus, nós temos que ser aquilo que somos. Porque escusamos de fingir, porque Ele conhece-nos por dentro e por fora. Perante Deus, é escusado fingirmos. É escusado. Ele sabe exatamente como nós nos sentimos, o que é que nós pensamos, os raciocínios que nós construímos. Ele sabe todas as coisas. Vou ler um texto da Palavra de Deus, se alguém quiser acompanhar. E vamos ler este texto. Eu vou dizer, enquanto procuro. 1 Reis 19. Vamos começar no verso 1. 1 Reis 19. Enquanto nós vamos ler este texto, nós vamos pensar este texto na nossa vida. Olhando para a nossa vida, para os nossos momentos. Nós vamos ler um texto que fala acerca do maior profeta, Elias. 1 Reis 19. Vamos começar do início. É um texto que fala sobre um homem de Deus, o maior profeta do Antigo Testamento. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Façam os deuses com lhes aprover. Se amanhã, a estas horas, não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. Então é uma ameaça. Esta mulher estava a ameaçar o homem de Deus. Verso 3. Olhem só o homem de Deus, o que é que está a acontecer ao homem de Deus. Temendo, pois, Elias, mas não era um profeta. Ele teve medo. O profeta é profeta de Deus, mas continua a ser homem. Não vira máquina. Então, verso 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, o seu criado. Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte e disse: Basta, já chega. Vamos parar aqui um pouquinho. Vejam só. O homem de Deus sai de uma grande vitória, porque os inimigos de Deus foram mortos, e ele sai de uma grande vitória. Deus deu-lhe a vitória, e uma mulher ameaça de morte. E ele diz: Basta! Toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Verso 6. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Vais caminhar outra caminhada, e esta caminhada vai ser longa. Verso 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Uau! Ele teve que se abastecer. Até Horeb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei aqui sozinho, e agora procuro tirar-me a vida. Verso 11. Disse-lhe Deus: Sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento,
Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido, a mesma resposta, tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei sozinho, e ainda por cima quero tirar a minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto. E por aí fora, e nós poderíamos continuar. Duas citações: Paulo e Elias. Ambos homens ministros de Deus, homens chamados por Deus com uma missão. E Deus diz: a minha graça é suficiente para ti. Não tens que ficar vaidoso, nem orgulhoso por aquilo que eu faço através de ti. A minha graça é suficiente para ti. Então nós estamos aqui a ver, depois de uma grande vitória, Elias teve medo. Imagine, Deus usa Elias para matar N adversários. E depois uma mulher vai ameaçá-lo de morte e ele fica com medo e foge. Quantas vezes nós experimentamos vitória do Senhor e depois, por causa de um comentário qualquer, ficamos com medo? Eu estava a pensar, às vezes há pessoas que, por dar cá aquela palha, falam mal de nós. Falem para aí. Eu não tenho que ficar com medo. Se não há razão, eu não tenho que ficar com medo. Não é? Há um ditado português que diz: quem deve, teme. Não é? Agora, quem não deve, não teme. Mas aqui encontramos a natureza humana. Elias, depois de ver Deus usar poderosamente, ele fica com medo das ameaças, das represálias e das retaliações de uma mulher. Curioso, não é? Eu estava a ler esta semana uma história, uma mulher de Deus que foi usada por Deus poderosamente. Alguns talvez conhecem a história desta mulher. Catarina Kuhlman. Catarina Kuhlman era uma mulher usada por Deus de uma forma poderosa. No entanto, ela escreve esta frase, depois eu vou explicar porque é que ela escreve esta frase. Eu fui buscar esta frase, achei curioso. Ela disse assim: às vezes é 1000 vezes mais fácil morrer fisicamente do que continuar vivendo. Ela escreveu esta frase porque uma certa situação surgiu à volta da história pessoal dela. Ela foi uma mulher usada por Deus de uma forma poderosa. No entanto, ela também, diz a história, ela também tinha fraquezas. Porque era humana. Porque nós somos humanos. Nós temos fraquezas, não é? E Deus já estava a usar esta mulher de uma forma poderosa. E alguém se lembra de convidá-la para ir a um certo sítio. No entanto, descobriu uma fraqueza que ela tinha. E essa pessoa disse: não, já vamos cancelar esse convite. Porque há sempre aquelas pessoas que andam nas redes sociais à procura de fraquezas.
à procura da sua e da minha fraqueza. Então ela escreve isto. Às vezes, é 1000 vezes mais fácil morrer fisicamente do que continuar vivendo. Sempre vai estar aí alguém à espreita. Lá em Hebreus, se derem ao trabalho, lá em Hebreus diz que há uma montanha de testemunhas ao nosso redor para ver o que é que se passa. Está lá escrito. Então é como se nós estivéssemos num palco e todo o mundo está a olhar. Vamos lá ver onde é que ele vai falhar. Aconteceu, não é? Aconteceu com esta mulher. Depois de uma grande vitória, por vezes, esta é uma realidade, por vezes vai uma provação. Depois de uma grande bênção, por vezes, vem alguma coisa para nos destabilizar. Elias quis ficar sozinho, para abrir o seu coração e a alma para com Deus. Toda a alma, todos nós, necessitamos deitar para fora aquilo que vai dentro. Quando Deus traça um plano, isto nós temos que ter consciência disto que eu vou dizer. Quando Deus traça um plano, nada é parado ou bloqueado. O mover de Deus tem continuidade. Deus fala a nossa vida, num sonho, numa visão, através da sua palavra, através de um profeta. Deus fala a nossa vida. Isso não é bloqueado. Não é. Deus trará o caminho para continuar. Nenhuma circunstância ou decreto paralisa aquilo que Deus já determinou na eternidade. Amém. Eu vou repetir. Nenhuma circunstância ou decreto paralisa o que Deus já determinou, planeou na eternidade. Amém. Então não fique distraído com essas coisas. Não se deixe contaminar com essas distrações negativas. A distração é um meio de desvio da atenção do foco principal. E a distração leva-nos à perda da produtividade, da memória e de dispersão. Quando as pessoas se distraem com qualquer coisa, não estão focadas. A distração é uma desatenção, desconcentração, abstração e dispersão. Estão completamente a leste. É um lapso. Então, vamos ficar firmes. Firmes, sem sermos contaminados com qualquer tipo de distração. Querem falar? Falem. Querem escrever? Escrevam. Querem incomodar? Incomodem. Mas nós vamos ficar firmes. Amém. Com Deus. Amém. Amém. Fiquemos firmes perante as circunstâncias. Fiquemos firmes perante o insucesso. Fiquemos firmes perante o fracasso. Quando todo o mundo, numa certa altura, pensou que era o fim, quando Jesus estava na cruz do Calvário e até o diabo disse: agora é que é, acabou. Não. Foi o início. Amém. Foi o início. O início de salvação para milhares de milhares de milhares de Amém. milhares. Amém. Amém. Então diga a essa pessoa que está a falar mal de si, ou que o está a perturbar, ou que o está a ameaçar, tal e qual como a Jezabel fez a Elias: eu vou-te matar! Eu vou-te destruir! Quem é que tu pensas que és? Você até pode pôr a mão no bolso e dizer: fala para ele. Deus é que é o meu juiz. Fracasso, quero-vos dizer, que fracasso, insucesso, insatisfação pode produzir sucesso. Amém. Assim como a morte produziu vida. Amém. A morte de Jesus
produziu vida para cada um de nós. Amém. E a sua ressurreição veio selar. Amém. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus estava a dar a vida. Há alguns anos largos atrás, e todos vão se recordar, houve pessoas de gabarito que construíram um barco. Esse barco chamado Titanic. Uma das pessoas dentro desse barco disse, e cuidado às vezes com aquilo que as pessoas dizem, nem Deus afunda este barco. O que é que aconteceu? Eu poderia ir buscar muitos outros exemplos da história. Lembrei-me deste. A diferença entre a Arca e o Titanic é muito simples. O Titanic afundou. A Arca não tinha engenheiros, não tinha arquitetos, não tinha cálculos. E permaneceu no meio de um dilúvio intacto. Não tinha leme, não tinha direção humana. A arca foi guiada por Deus. Como é guiada a tua vida? Como é guiada a tua vida? Por sapiência humana ou por Deus? Por vezes Deus coloca-nos em lugares que parecem sem saída. Situações que ninguém vai entender. Mas quando Deus está no controle da nossa vida, quando Deus está no controle do barco, não importa a tempestade, importa que Deus vai nos levar onde Ele nos quer levar e vai nos dar vitória. A impossibilidade é muitas vezes apenas uma limitação da dimensão da nossa perspectiva humana. Porque para Deus não há impossíveis. Amém. A fé, claro, não ignora a realidade física, mas fixa os seus olhos em Deus. Reconhece que a autoridade superior é capaz de transformar todas as coisas. Se nós queremos em Deus, temos que crer em Deus em toda e qualquer circunstância. As coisas correm bem? Amém. As coisas não correm tão bem? Amém. Amém. A Bíblia, e certamente muitos já leram, conta-nos que Deus mudou a maldição em bênção. Amém. Agora pergunto eu a vocês que estão aqui a olhar para mim. Deus mudou? Não. Mudou ou não? Sim ou não? É o mesmo. Se Deus é o mesmo, então Deus muda maldição em bênção. Amém. Deus não muda. Jesus disse certa vez: tudo passa, mas as minhas palavras não passarão. Se a Bíblia, que é a palavra de Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, não vai contradizer a sua palavra. Amém. E a Bíblia diz que nós todos já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. E nós todos estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Amém. acima de todo o principado, potestade e domínio. Está escrito. Se alguém não acredita, se alguém tem problemas com isso, fale com ele. Porque está escrito. Amém. Creia em Deus. Porque Deus fala consigo nos momentos bons
e nos momentos menos bons. E diz: o meu favor é suficiente para ti. O meu favor é suficiente para ti. Porque o meu poder se vai aperfeiçoar na tua, ou naquilo que tu consideres fraqueza. Na tua fragilidade. O meu poder se aperfeiçoa. Quantas vezes vocês já se levantaram e dizem assim: hoje não dormi bem. Hoje estou mal disposto. Confia em Deus. Confia em Deus. Aquela fragilidade, aquele fracasso, aquele insucesso, aquela má disposição, Deus diz: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para ti. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé.